Olá, galera do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciências. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo da aula 1 da semana 4 do PET volume 1. Semana 4, quarta e última semana, né? Com o tema Estrutura da Terra. Vamos falar sobre as camadas da Terra. O planeta Terra não é uma esfera de rocha maciça como achavam antigamente. Antes, sem tecnologia, sem estudos muito elaborados que nos permitiam compreender como era o interior do planeta, os estudiosos pensavam que a Terra era uma bola gigantesca de rocha maciça e nada mais que isso. Na verdade, com o avanço desses estudos, né, hoje sabe-se que o planeta é sim uma bola gigantesca de rocha, certo? Só que o interior do nosso planeta é mais quente, né, do que o exterior. O interior do planeta tem altíssimas temperaturas. Quanto mais em direção ao centro, maior é a temperatura. Isso faz com que as rochas que compõem o nosso planeta se apresentem em diferentes estados físicos, né, devido a essa temperatura. Então vamos entender como é que funciona. Ó. Na verdade, apenas uma camada muito fina da superfície apresenta essa característica de ser uma rocha maciça, que é aqui onde nós vivemos, a crosta terrestre, né? As demais camadas da Terra, as camadas mais interiores, né, do nosso planeta, apresentam composições e temperaturas diferentes nos milhares de metros existentes abaixo do solo. Para melhor compreender como tudo isso funciona e organiza-se, a estrutura da Terra foi classificada em três principais camadas. Então nós temos a crosta, que é essa estrutura externa, que é composta por rocha resfriada, né? Aqui a temperatura da crosta terrestre não é alta, né? Aqui onde nós vivemos, inclusive se fosse uma rocha em alta temperatura, não existiria vida, né? Então, o exterior do planeta é composto por rochas resfriadas. Já a segunda camada aqui, que é a chamada manto, é composta por rochas em estado pastoso, rochas já derretidas, né? Porque aqui a temperatura já começa a aumentar. Depois nós temos aqui o núcleo. O núcleo ele é dividido entre o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo já tem rochas que se apresentam em temperaturas mais elevadas e o núcleo tem temperaturas altíssimas, mais de 5.000 graus Celsius e é composto principalmente pelos elementos ferro e níquel. Juntas, essas camadas atingem aproximadamente 6.370 quilômetros entre a superfície e o centro do nosso planeta. Então, essa é a distância entre o centro e a superfície da Terra, 6.370 quilômetros, é muita coisa, né? Aqui essa imagem ajuda a gente a compreender melhor como é feita essa divisão do nosso planeta em camadas, né? Então nós temos a crosta, que é essa casca bem fina, né? Entre aspas, comparando com o tamanho total do planeta, é uma porcentagem bem pequena, né? Que representa a crosta terrestre. É aqui onde nós vivemos, onde a vida se desenvolve. É a superfície externa do nosso planeta. Depois, logo em seguida, nós temos uma outra camada, né, que é chamada de manto, e os núcleos externo e núcleo interno. Essa imagem é bem bacana, dá para entender e compreender bem como é que funciona essa divisão da Terra entre estas camadas internas. E a camada externa, que é a crosta, né? Vamos falar agora dos movimentos do nosso planeta. O movimento de rotação, relembrando, né, é aquele movimento onde a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento acontece no sentido anti-horário, ou seja, movimento contrário ao que o relógio faz. E dura exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos e 9 centésimos para ser concluído, sendo responsável por termos o fenômeno de dia e noite. Então só existe dia e noite porque a Terra está girando em torno do seu próprio eixo no movimento chamado de rotação. Esse movimento é importantíssimo para que o planeta ele seja aquecido de maneira uniforme. Se o planeta não girasse em torno do seu próprio eixo, uma face do planeta sempre seria dia e seria muito quente, porque receberia incessantemente
o calor do Sol, enquanto a outra face estaria sempre na escuridão, seria bastante fria, porque nunca receberia o calor do Sol. O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza girando em torno do Sol, em órbita do Sol. Então, é aquele cujo planeta Terra realiza ao redor do Sol junto com outros planetas, né? Os outros planetas do Sistema Solar também realizam um movimento de translação, estão todos girando ao redor do Sol. O tempo que o planeta Terra leva para fazer um movimento completo de translação é de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, e ocorre numa velocidade média de 107 mil km por hora. Então, ao mesmo tempo que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ela também está girando em torno do Sol. Quando a Terra completa uma volta inteira, né, um movimento completo de translação, nós temos um ano exato, né? Então, nós consideramos um ano esse movimento completo que a Terra realiza ao redor do Sol. Esse movimento de translação também é importante, pois ele é que faz com que aconteçam os fenômenos das estações, das diferentes estações. Então, por hoje é só, pessoal. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas, fazendo as atividades. Essa foi a última semana do PET 1, então coloquem todas as atividades em dia. Se você tiver alguma coisa atrasada, corre lá, coloca em dia, pois já o bimestre está fechando. Se precisar de ajuda ou se tiver alguma dúvida, pode me procurar, me mandar mensagem no WhatsApp, no Classroom, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima. Abraços, tchau, tchau!